Boa noite. Boa noite para quem tá entrando aí. Guardar um segundinho pro Instagram começar a abrir essa live aqui para todo mundo. Boa noite, pessoal. Vamos embora, mais uma live da semana. Essa semana teremos live todos os dias nesse mesmo horário, às 18h20, tá? Hoje nós vamos continuar um pouquinho o assunto da live de ontem. Essas duas lives, né, de ontem e a de hoje, estão bem voltadas à questão de orçamento de viagem, a questão da economia na viagem, tá? Ontem eu falei muito sobre método, etapas do planejamento de viagem e falei como, de forma geral, vocês podem economizar em todas as etapas da viagem e assim conseguir, né, no total da viagem, ter mais economia para viabilizar as viagens de sonhos de vocês, tá bem? Boa noite aí para quem tá chegando. Deixa eu ver aqui, Pedro, Álvaro, Tainá, boa noite, gente. Então tô só contextualizando, tá? Para quem não tava na live de ontem. E aí eu passei ontem várias estratégias para vocês economizarem em vários momentos da viagem. E hoje a live, né, que é então transformando a viagem dos sonhos em realidade, tá? Vou continuar com a parte de orçamento, de dinheiro, a parte financeira, né, que a gente conseguir fazer a viagem caber dentro dos nossos sonhos. Hoje eu vou trazer o assunto das passagens aéreas, tá? Então boa noite aí para quem tá chegando. Vou dar só mais um segundinho para já começar. O assunto hoje vai ser passagem aérea. Eu vou mostrar aqui algumas emissões, algumas estratégias que a gente tem para buscar passagens e assim economizar. Com milhas, tendo milhas ou não tendo milhas, tá? Estamos essa semana, tá? Em semana de jornada. Começou a Jornada das Viagens Infinitas, que é o evento que eu faço de 3 aulas gratuitas, onde eu vou ensinar para vocês com mais detalhes todos esses assuntos que eu tô abordando essa semana nas lives. Tem lives essa semana e na próxima semana também. E todos os assuntos abordados aqui, eles são aprofundados. Vocês verão como fazer exatamente mais estratégias, outras estratégias lá na Jornada das Viagens Infinitas, tá? Então se inscrevam no evento. Quem tá participando está ganhando de bônus aí acesso aos meus melhores grupos de avisos de emissão de passagem aérea e de milhas aéreas, tá? Quem se inscreve pelo link da bio, se inscreve e participa. As 3 aulas vão ser no dia 29 de abril, 1º de maio e 3 de maio, tá? Enquanto isso, teremos as lives e stories, caixinha de pergunta. Participem lá, coloquem suas dúvidas lá na caixinha de pergunta, que é a oportunidade que eu tenho de tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Então, para quem não me conhece aí, tá chegando novo no perfil, eu sou Gil, sou especialista em planejamentos de viagem em família, tá? Me especializei justamente por sentir que eu pagava muito caro para fazer todas as viagens que eu queria. Então, eu comecei a me especializar em formas de fazer as viagens caberem no meu orçamento, tá bem? Então, jornada rolando, inscrição no link da bio, compartilha essa live aqui com mais uma pessoa, traz ela pra cá pra ver hoje como é de forma prática que a gente pode economizar. Uma simples pesquisa, dicas e truques assim muito básicos e simples podem fazer com que a gente economize muito só na passagem aérea. E muitas das vezes, o que acontece? A passagem aérea, ela acaba sendo um item muito pesado financeiramente na viagem, né? Passagem aérea para uma pessoa, às vezes para 2, aqui somos 4. Então, toda vez que vamos viajar em família, a gente multiplica as passagens por 4. E isso acaba encarecendo no final a viagem. E às vezes acaba inviabilizando a viagem por conta de preço e limite de orçamento. Então, o que a gente vai ver hoje são algumas estratégias para a gente conseguir descer esse preço, para a gente conseguir baratear ao máximo e às vezes, tá, nem pagar pela passagem aérea. O cenário ideal que eu falo, né, é quando a gente consegue não pagar pela passagem aérea.
Mas é um processo. É possível. Isso vai depender muito do nível de conhecimento, né, da pessoa e o quanto ela está disposta ali a fazer as pesquisas, a montar as estratégias corretas. Mas é muito possível, tá? Então vamos lá. Todo mundo tem um sonho aqui de viagem, né? Tenho certeza. O meu próximo sonho, tá? Que tá ali com um plano montadinho, a estratégia bem definida, foi o que eu falei na live de ontem. Montar um plano, traçar as estratégias, seguir o plano, vai viabilizar e fazer a viagem acontecer. O meu plano já é para ano que vem, uma viagem provavelmente vai ser em junho do ano que vem, eu quero ir para a Europa, então eu já estou com as minhas estratégias em andamento nesse ano para fazer essa viagem do ano que vem, tá? Então, que eu sempre falo para vocês, o planejamento, ele vai viabilizar as viagens de vocês. Conhecer as estratégias, pegar as estratégias e aplicar no plano de vocês, vai viabilizar as viagens de vocês, tá? Com antecedência, principalmente, tá bem? Então, vamos lá, direto pro conteúdo, que hoje vai ser passagem aérea, tá, gente? Por que passagem aérea? Pra gente transformar o sonho da viagem em realidade, de forma mais econômica, né? Uma das coisas que às vezes inviabiliza muito viagem é a passagem aérea. E quando a gente tem uma família para viajar, a passagem aérea acaba sendo uma coisa muito cara, tá? Então eu trouxe hoje o assunto de passagem, vou mostrar aqui na tela para vocês e dar algumas ideias de como é que vocês podem aí, de forma simples, economizar nas passagens aéreas de vocês daqui para frente para as próximas viagens, tá? Então nesse tema, tá? De ontem e de hoje juntos, eu tô trabalhando estratégias para vocês economizarem como um todo na viagem de vocês, tá? O cenário ideal é que a gente consiga nem pagar pela passagem aérea, tá? É o cenário ideal. Não pagar pela passagem ou pagar apenas as taxas de embarque. Mas, quando a gente já consegue bancar um trecho de viagem que a gente não precisa pagar, isso às vezes já dá uma baita economia, tá? E aí já desafoga muito o lado financeiro da viagem como um todo. Eu fiz o grande benefício que a gente tem em economia, mas eu tenho alguns alunos lá no curso que acabaram de fazer assim umas estratégias, alunos às vezes que vão para o mesmo lugar com estratégias diferentes, porque estratégias a gente tem um monte e a gente precisa observar, aprender e ver o que se aplica pra gente, né? Nem tudo é aplicável pra gente. Então, eu tenho uma aluna que foi para os Estados Unidos e conseguiu emitir só um trecho, tá? Só um trecho apenas. E ela economizou R$8.500. Então, assim, no final das contas, no fim da viagem, R$8.500, às vezes já paga uma outra viagem, sabe? Uma outra aluna também que fez Estados Unidos, também emitiu só um trecho de viagem, porque era uma família de 4 pessoas, ela economizou quase R$10.000. Ela não conseguiu fazer ida e volta ainda, porque ela não teve tempo suficiente de montar um plano para fazer ida e volta, mas com pouco tempo ela já conseguiu um trecho de viagem de passagem aérea para a família toda. Então, gente, a gente quer o cenário ideal, a gente quer não pagar pela passagem aérea. No ano passado eu fiz 5 viagens, nenhuma delas eu paguei pela passagem aérea. A gente quer esse cenário, mas para a gente chegar nesse cenário, a gente tem que montar um plano antes, seguir as estratégias antes e fazer aquilo acontecer. Não é rápido, tá? Então, essas pessoas que conseguiram emitir um trecho, então você já conseguir fazer um trecho para você e para sua família, já é bastante coisa. Olha aí o potencial de economia que isso tem, tá? Que isso representa dentro de um todo da viagem de vocês. Então, nem tudo é para todo mundo. Eu gosto, né, de não criar aflição sobre as estratégias que a gente tem. Vamos fazer o que a gente tem com o que a gente pode. Eu falo para os meus alunos, tá vendo? Ó, você conseguiu isso aí, tá ótimo. Agora na próxima vamos melhorar, tá? Essas 2 alunas que emitiram um trecho, eu já falei com elas. Agora vocês viram o poder da antecedência? Vamos ter antecedência porque na próxima viagem vai ser ida e volta para a família toda sem ter que pagar a passagem, tá? Então é assim que eu gosto, passinho por passinho, estratégia por estratégia, tá? Eu gosto de aprendizado, criar uma curva de aprendizado. Cada pessoa tem uma velocidade para aprender as coisas, tá bem? Então vamos todos com calma, né? Todo mundo com o mesmo objetivo juntinho ali, tá bem? Então como é que a gente pode então conseguir, né? Vou trazer aqui, vou mostrar para vocês estratégias na prática. Trouxe algumas
uns insights para vocês terem aí, algumas estratégias que não são tão complexas, tá? Mas como é então que vocês podem fazer para economizar na passagem aérea de vocês? Vocês podem ter milhas para poder fazer a emissão dessa passagem, ou vocês podem não ter milhas, tá? E aí vocês vão falar assim, poxa Gil, mas eu não tenho milhas, eu não junto milhas, eu ainda não juntei milhas o suficiente, tô tentando, tô aprendendo, ou eu não quero aprender sobre milhas, esse negócio é meio complicado, ficar juntando milha não é pra mim, tudo bem. Então como é que eu faço, tá? Pra poder economizar na passagem aérea tendo as milhas ou não tendo as milhas, entendeu? Então é isso que eu vou falar aqui com vocês. É muito importante, gente, o conhecimento básico, eu falo, não precisa se aprofundar imensamente no assunto das milhas aéreas. O conhecimento básico, ele vai te dar já muita oportunidade de economizar, tá? Então, para quem não tem as milhas, às vezes vale muito a pena você saber um pouquinho de milhas, emitir com milhas, ter um cadastro num programa de companhia aérea já prévio. Por quê? Porque às vezes vale a pena você comprar as milhas e fazer a emissão. E comprar na própria companhia aérea, tá? Tem companhias aéreas como a Smiles, né? Da Gol, a parceria da Gol, a companhia aérea Gol, e a parceira que faz o programa de fidelidade, a Smiles. Então você pode comprar milhas na Smiles a um preço super barato e fazer uma emissão de uma passagem aérea muito melhor do que no dinheiro. Então assim, não tá com tempo de juntar todas as milhas ou não conseguiu juntar tudo, não conseguiu juntar o suficiente, também vale a pena às vezes você ter esse mínimo conhecimento de milhas, porque você consegue comprar as milhas e fazer a sua emissão, tá bom? Então é essa a importância, grande importância de a gente saber um pouquinho, né, de milhas aéreas. E qual é o outro grande diferencial para vocês conseguirem economizar nas passagens aéreas? Vai ser entender, tá, basicamente sobre como é que funciona a tarifação. A tarifação, como é que funciona os preços, tá, das companhias aéreas, os preços das passagens aéreas. Não é algo muito simples, né? Existe uma complexidade aí, por quê? Nós temos muitas companhias aéreas, temos variações de tabelas, temos vários programas de fidelidade, temos várias regras, tá? Então, cada um aplica a sua regra, a gente precisa ter um conhecimento básico de como é que isso funciona. Hoje eu não vou aprofundar, que não é uma aula de tarifação, tá? Mas eu preciso, primordialmente, explicar um pouquinho para vocês de forma simples como é que funciona a parte de tarifação das companhias aéreas, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e saber é que existem as classes de serviço. O que são as classes de serviço, gente? É a classe executiva, classe econômica e primeira classe. As classes de serviço, tá? As tarifas atreladas a cada classe significam os serviços mesmo que cada tarifa oferece. Então, se eu estou procurando uma passagem em econômica, eu vou comprar uma passagem em classe econômica, tá? Se eu quero voar de executiva, então eu vou buscar uma passagem em classe executiva. Então, primeiro a gente precisa saber que existem tarifações por classes de serviços, que são essas 3 classes, tá? A segunda coisa são as classes tarifárias. Existem 2 tipos de classe tarifária básicos, que são as tarifas comerciais e as tarifas award, ou saver, ou premium, tá? O que isso significa, tá? A gente pode abrir um site de companhia aérea e olhar a tarifação lá. E às vezes aquilo vai ser uma tarifa comercial. Às vezes quando a gente está procurando, isso é muito comum, muito fácil das pessoas entenderem. Quando a gente está procurando uma passagem aérea e a gente olha até em milhas, nossa, vou aqui emitir minha passagem aérea com milhas, porque eu juntei bastante milhas. E você chega lá no site da companhia aérea e tem muitas milhas para você fazer uma emissão de um voo, de um trecho. Isso normalmente é uma tarifa comercial. Por quê? Porque a própria companhia aérea, ela tem o preço da passagem lá, né? Então, o que ela faz para te mostrar aquele preço daquela tarifa comercial em milhas? Ela pega o valor de mercado da milha, converte e te mostra o preço em milha, tá? Então, por isso é que normalmente essas tarifas, elas não são vantajosas para a gente emitir com milhas. E aí temos as tarifas premium. As tarifas premium, elas já são mais escassas e elas são disponibilizadas, tá? Não tem todas as disponibilidades, não é o avião inteiro, mas a companhia aérea disponibiliza alguns assentos para os seus parceiros, para os seus programas de fidelidade. E essas tarifas aí é que a gente vai sempre atrás delas. Por quê? Porque elas são as mais baratas.
são as mais baratas para a gente conseguir emitir, principalmente com milhas. Então, são as tarifas premium, tá? Então, tem essas duas diferenças aí de classes tarifárias. Temos também as tabelas, tá? Nós temos dois tipos de tabelas para emissões de passagens aéreas, que são as tabelas dinâmica e a tabela fixa. A tabela dinâmica, como o próprio nome já diz, né? Ela muda. Então, é aquele preço que você vai abrir, vai olhar, e daqui a pouco você vai olhar o preço da passagem aérea, ela mudou. Então, vocês já perceberam que a passagem aérea está o tempo todo mudando de preço? Uma hora sobe, uma hora desce. Isso é a tabela dinâmica, tá? Então, existem programas de fidelidade de companhia aérea que só trabalham com tabela dinâmica. Por exemplo, a Smiles e o Tudo Azul, tá? Tudo Azul e Smiles só precifica dinâmico, não tem tabela fixa. Agora, já as companhias aéreas Latam, Iberia, TAP, Advantage, elas têm tabela fixa. O que é uma tabela fixa, gente? É um valor pré-fixado em milhas para você comprar aquela passagem aérea, independente da variação de mercado. Porque a tabela dinâmica, ela vai variar de acordo com a lei da oferta e da procura. Então, se tem muita procura, é alta temporada, o preço sobe. Se tem pouca procura, uma temporada às vezes não tão boa para você conhecer o lugar, o preço desce, tá? Isso é a tabela dinâmica. A tabela fixa não acontece isso. E para fins de planejamento, entender isso que eu tô falando para vocês, sobre precificação, classe tarifária, entender o que é tabela dinâmica ou fixa, vai fazer toda a diferença. Porque quando você tem uma estratégia de emissão para tabela fixa, você já consegue saber exatamente o quanto você precisa ali para poder fazer aquela emissão. E assim, dentro do seu planejamento aí, dentro de um tempo, conseguir juntar milhas o suficiente para você fazer aquela emissão e você encontrar a disponibilidade daquela passagem aérea por tabela fixa, que está bem mais barata, tá? Então, esse é o básico, tá? O basicão da tarifação de passagem aérea. Boa noite para quem eu não falei ainda, hein, gente? Boa noite, vamos entrando aí. Estamos falando hoje de passagens aéreas, tá? Como a gente consegue baratear nossas passagens aéreas. Eu vou dar algumas estratégias. Acabei de explicar aqui o básico da tarifação, que é importante que a gente entenda um pouquinho como é que funciona dentro de um mercado a precificação das passagens aéreas, né? Pra gente saber o que a gente está buscando e onde que a gente vai buscar da melhor forma. Isso vai fazer toda a diferença. Esse é um conhecimentozinho assim, ó, faz toda a diferença na hora de você buscar a passagem aérea. Você começa a ter um feeling totalmente diferente de uma pessoa que não tem esse conhecimento. Você já começa a fazer as buscas de maneira diferente, tá? Então, outra coisa importante também é saber que nós temos parcerias e alianças aéreas, né? Aqui nós temos os nossos programas mais fáceis da gente acumular milhas, por exemplo, que é o Smiles da Gol, o Latam Pass da Latam e o Tudo Azul da Azul. Só que a gente acumula bastante milhas nesses programas e a gente pode, graças às alianças aéreas e às parcerias, voar em companhias aéreas internacionais. Então a gente não depende apenas, né, da Smiles para voar de Gol. A gente pode ter milhas na Smiles, a gente pode usar milhas da Smiles para voar numa American Airlines, por exemplo, para voar numa Air France, por exemplo, tá? Então a grande vantagem da gente entender também e saber, principalmente, que existem as alianças aéreas e as parcerias aéreas é essa. São possibilidades que vão se abrir aí para você, de você usar milhas aí no seu programa que você tem mais facilidade de acumular para você voar numa companhia, uma outra companhia aérea parceira internacional, tá? E assim, dessa forma, que muita gente faz viagem de executiva por preço de econômica, graças a essas parcerias que fazem isso, que nos possibilitam isso, tá? Possibilitam que a gente acumule milhas aqui nos nossos programas, que a gente tem facilidade e consiga emitir um bom voo a um baixíssimo custo, até de classe executiva, tá bem? E aí, gente, as parceiras são, né, as parceiras, né, bilaterais, que a gente chama. Por exemplo, a Smiles é parceira da TAP, então você pode também juntar milhas na Smiles e voar de TAP, tá? Nós temos também uma ótima parceria que é a Latam com Delta, então às vezes quando a gente quer, a Delta faz Estados Unidos, Atlanta, então a gente consegue emitir com milhas Latam para voar de Delta. E olha que bacana, porque a Latam, ela tem tabela dinâmica e tem tabela fixa. Então olha só, a gente consegue viajar
de Latam, usando milhas da Latam, voar na Delta, por exemplo, para os Estados Unidos e usar a tabela fixa, tá? Que é uma tabela que não muda, a gente não depende que entre em promoção aquele voo pra gente conseguir pagar um preço barato. A gente pode emitir tabela fixa encontrando disponibilidade, tá? Então esse é o conceito geral que vai permitir que você aprenda a fazer as suas emissões muito, mas muito, muito, muito mais baratas, tá? Se eu falei com vocês aqui no início da live, dei exemplos de pessoas que com um trecho daqui do Brasil, do Rio, né, Estados Unidos, uma economizou R$8.500 e a outra economizou quase 10 mil. Vocês imaginam ida e volta e para outros lugares do mundo, tá? Então é uma possibilidade, assim, incrível. Se a gente tem esse conhecimentozinho de precificação de passagem, é uma possibilidade da gente economizar muito, às vezes viabilizar viagens que a gente imaginou que nem caberiam no nosso bolso. E elas começam a passar a caber, começa a passar a dar, tá? Então eu vou mostrar agora o site aqui da Smiles para vocês verem como é que a gente sabe quem são as companhias aéreas parceiras, tá? Vou dar um exemplo da Smiles. A gente tem 3 alianças aéreas, basicamente, tá? A SkyTeam, One World e Star Alliance. E a Smiles é parte de uma dessas alianças. E no site da Smiles, né, no site das próprias companhias, vocês conseguem ver quem são as outras companhias aéreas parceiras. Vou abrir aqui a da Smiles para vocês verem. Vou pegar aqui o telefone. Olha só, gente, é bem simples vocês conseguirem fazer a consulta de... Aqui eu abri só o site das Smiles, tá? smileshome.com.br. Vamos aqui em viagem, ó, passagem aérea. Dentro nas primeiras abas aqui de passagem aérea, aqui a gente tem, ó, as parceiras aéreas da Smiles. E aí ele já vai abrir aqui, ó, quem são as parceiras aéreas da Smiles. A Gol, né, principal parceira, a Avianca, a Air France, KLM, American Airlines, Aerolíneas Argentinas, ó, Air Europa, às vezes sai muita emissão bacana para a Europa aqui, com milhas Smiles, a TAP, a Aeroméxico, ITA, a Ibéria também uma parceira, a Turkish, tá vendo? Emirates. Então tem muitas parceiras, a Copa tem muitas parceiras. O que isso aqui significa e o que isso aqui possibilita pra gente, tá? Possibilita que a gente acumule milhas no programa Smiles, que é um programa super fácil da gente acumular, e a gente consiga fazer a nossa emissão utilizando milhas Smiles para voar com essas parceiras. Por quê? Ó, ainda tem mais 37 companhias aéreas aqui dentro, tá? Então, gente, o que é... Deixa eu voltar pra cá. O que é a importância da gente ter esse conhecimento, tá? Smiles é super tranquilo da gente acumular milhas aí. Nossa, volta e meia tem campanha de bonificação, tem transferência, tem, enfim, um mar de possibilidades. Milhas eu vou falar amanhã com vocês. Tem um mar de possibilidades da gente acumular. E aí a gente consegue fazer viagens internacionais a um baixo custo de passagem aérea. E custo de passagem aérea de viagem internacional, olha, porque as pessoas me falam que pagam, é muito caro, tá? Então o poder de economia, só desse entendimento básico aqui de companhia aérea, parceria, aliança, já traz um grande ganho pra gente, tá? Aí eu quero mostrar uma outra coisinha aqui também, no site da Smiles, eu não sei se vocês sabem, tá, gente? Fazer a busca das passagens aéreas com milhas para companhias aéreas parceiras. Vocês sabem fazer? Me responde aqui, que eu mostro rapidinho como é que a gente consegue, tá? Porque eu ainda quero mostrar uma outra coisa aqui pra vocês, muito maneira de passagem. Mas como é que a gente consegue? Eu vou botar aqui na passagem pra mostrar. Buscar, enxergar quanto que custa a passagem aérea numa parceira. Porque às vezes não aparece, tá, gente? Na busca, aquela busca mais comum que a gente faz no site da companhia aérea, né?
Às vezes, gente, as pessoas nem emitem, olha só, não sabe, tá? Vou mostrar então aqui bem do passo a passo. Tem gente que não emite nem pela companhia aérea direto, tá, gente? Por favor, não façam isso. Não coloquem um intermediador, tem um monte de empresa aí que você vai no Google Voos e vai buscar lá o teu voo mais barato. Às vezes ele mais barato está sendo emitido por, sei lá, uma empresa lá, XYZ. A antiga 123 milhas fazia muito isso, sabe? E aí são empresas que vão comprar milhas de outras pessoas e vão emitir a passagem para você. Só que nem toda empresa é 100% idônea, sabe? Então, a minha recomendação sempre aqui no perfil emitam vocês mesmos, tá? As suas passagens diretamente com a companhia aérea. O máximo que você vai fazer isso que eu tô explicando. Você vai usar milhas, de um programa para emitir em outra companhia aérea, isso beleza, tá tudo certo. Agora, não coloquem uma outra empresa, principalmente desconhecida do mercado, para fazer a emissão da passagem para vocês, tá? Porque é muito arriscado. Às vezes não tem atendimento, então acontece um problema, teu voo cancelado, eles não te avisam, tem alteração de voo, às vezes eles não te avisam. Então tem muito problema que pode acontecer, então vamos evitar, sabe? Não é difícil de fazer, é bem tranquilo. E aí eu vou mostrar aqui um passo a passo para vocês verem como é que eu poderia, por exemplo, emitir aqui, voar numa parceira aérea da Smiles. Vou jogar aqui, vou preparar a tela aqui, vou mostrar para vocês de novo. Olha só, entrei agora aqui, tá? No site da Smiles, eu vim aqui, ó, viagem, passagem aérea, tá? Simples, é dessa forma que a gente faz uma busca de passagem aéreas com milhas da Smiles, tá bem? O que a gente vai colocar aqui? A origem, o destino, eu vou colocar aqui Orlando. Que é o MCO. Eu vou buscar aqui somente ida, tá? Pra ficar rapidinho pra gente. Vou jogar uma data aqui mais pra frente. Vou escolher uma data aqui. E buscar voos. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui. Então, eu tô com a busca aqui, ó. Rio de Janeiro, Orlando, no dia 6 de novembro para uma pessoa, tá? Então, o que ele vai te mostrar, tá? Basicamente é isso daqui, ó. O lance tá aqui, ó. A primeira marcação tá em Gol e Avianca, que é a principal parceira agora da Gol, né? Então, todo esse filtro, tudo que for mostrado aqui embaixo para você é de Gol e Avianca. E a gente tem aqui, ó, outras companhias. O que a gente vai ter aqui dentro? A gente vai ter exatamente o que eu falei, que são as outras parceiras da Smiles, onde você pode emitir seu voo com as milhas Smiles e voar em outra companhia aérea, tá? E aí aqui embaixo você vai ver todas as disponibilidades e preços, enfim, né? E voos normal. O calendáriozinho aqui, ó. Ele aparece aqui o calendário de uma semana. Uma dica legal, gente, é sempre procurar aqui, ó, voos às quartas-feiras, tá? Sempre que você não tiver uma data fixa para viajar, procura a quarta, porque esse calendário aqui, ó, você consegue ter uma noção da semana inteira. É uma coisinha bem básica, mas às vezes é um truquezinho que faz maior diferença. E aí, aqui, ó, em outras companhias, é que a gente vai ver, visualizar a parceira que faz essa rota e por quanto ela vai fazer, tá? Então, a gente tem aqui, ó, nesse caso, é a American Airlines para fazer Estados Unidos, né? E a Copa Airlines. Nesse caso aqui, nem tem tarifa mais barata, a parceira mais barata acabou sendo a Avianca, tá? Tá 87 mil milhas aqui para fazer esse voo da American Airlines com milhas Smiles, tá bom? É esse jeito aqui, essa forma. Então, alternem sempre aqui, porque o padrão é mostrar sempre voos da Gol, né? Gol e Avianca, tá? Então, quando vocês quiserem consultar quanto tá em outra companhia aérea, simples assim que vocês vão fazer, tá? É bem simplesinho. Preciso comprar um outro negócio de fixar. Bora. Entenderam, gente? Difícil ou fácil? Acho que é fácil até agora, né? Bem tranquilo, tá? Deixa eu voltar aqui na apresentação pra gente continuar, que tem mais coisas que eu quero mostrar. Então, tudo isso que eu falei,
esse é o ponto de partida, tá, gente? Ó, voltando, para quem entrou aí depois, não pegou. Estamos falando de passagem aérea, tá? Como baratear as passagens aéreas pra gente conseguir realizar ou viabilizar sonhos que a gente às vezes fica empacado, né? Já no preço da passagem assusta e pensa, não dá. Não dá pra eu levar minha família, não dá pra eu ir, não dá pra eu visitar e conhecer esse lugar. E tendo um básico conhecimento de tarifação, as classes de serviço, classe tarifária, tabela dinâmica, tabela fixa e essas parcerias aqui, pronto, tá? Vocês vão conseguir fazer a passagem aérea caber dentro do orçamento de vocês, tá? Então, se vocês não sabiam disso, né? Se vocês não têm esse conhecimento ainda, se vocês não tinham, né? E estão adquirindo agora, provavelmente durante a vida inteira de viajante de vocês aí, vocês pagaram caro pelas passagens aéreas que vocês já emitiram aí todas as vezes que vocês precisaram viajar, tá? Então, esse ponto de partida, isso aqui que eu falei, esses conceitos que eu expliquei pra vocês, eles vão ser muito importantes para vocês saberem o que vocês vão procurar e onde vocês vão procurar, tá? E eu quero mostrar uma ferramenta aqui. Eu não sei se vocês já conhecem, se vocês já conhecem o Flight Connections. Bota aqui pra mim no direct. Já conheço ou não? Sim ou não? Sim ou não? Conhecem o Flight Connections? Que aí eu mostro o Flight Connections aqui pra vocês também. O que acontece? O Flight Connections é uma ferramenta, gente, pra gente buscar e traçar rota. Fazer nossas rotas de viagem. Nossa, é incrível. Por quê? Porque ele mostra lá todos os aeroportos. E quais são as companhias aéreas que fazem aquela rota de voo. E aí fica muito mais fácil, gente, da gente conseguir ir buscar uma passagem aérea. Porque a gente já sabe quem é que opera aquela rota. E se a gente sabe quem são as companhias parceiras, como eu mostrei aqui pra vocês que a Smiles tem parceria com a American Airlines, a Aerolinhas, Iberia. Então, se a gente já sabe que tem parceira, a gente já sabe o quê? Onde que a gente precisa concentrar nossos esforços para acumular milhas, tá? É assim que o fluxo corre, tá? Flight Connections, vocês já conhecem, gente? Manda aqui pra mim no direct. Alguém não conhece o Flight Connections? Se não conhecer, eu mostro. Se conhecer, se tá ok pra vocês, eu passo, por causa do nosso tempo de live, eu passo direto para uma estratégia aqui de como é que vocês vão buscar voos baratos também através de Smiles e Google Voos, tá? Alguém não conhece? Vou esperar aqui o Flight Connections. Vou pular o Flight Connections então, hein, gente? Quero mostrar um negócio aqui muito legal. Conhece? Show! Eu adoro. E eu uso a versão gratuita mesmo, tá? E faço isso para traçar as minhas rotas. Por quê? Uma outra grande, né, estratégia que a gente usa, uma pequena grande estratégia que a gente usa para baratear nossas viagens é alternar as portas de entrada e de saída. Ou seja, às vezes eu tô procurando um voo daqui do Rio de Janeiro para Orlando, que foi o que eu busquei aqui, né? E aí eu vou olhar aquele valor daquele voo, tá muito caro para você ir direto do Rio para Orlando. O que eu posso fazer, né? Flight Connections vai ajudar. Porque você vai conseguir entender quais são as outras opções que você tem de fazer Rio, Orlando, sem ser direto, mas sendo muito mais barato. E às vezes a gente pode fazer um stopover, que significa você fazer uma parada em algum outro lugar, tá? Por exemplo, essa semana surgiu muita disponibilidade de promoção daqui pro Caribe, tá? E do Caribe para os Estados Unidos. Então, às vezes, você pode sair daqui do Rio de Janeiro, fazer uma parada em Cancún ou uma parada no Panamá, ficar alguns dias, conhecer um outro lugar e daí depois você ir para os Estados Unidos. Então, o Flight Connections é a ferramenta que possibilita você conhecer essas rotas, você brincar com essas rotas e aí sim também conseguir economizar muito na passagem aérea, tá bem? Então, é para isso que serve o Flight. E aí, olha só, o que eu quero mostrar agora para vocês é uma opção de busca bem simples do Google Voos, tá?
para vocês buscarem passagens baratas, mesmo sem ter as milhas na Smiles, tá bem? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou botar aqui na tela. Vou fechar esse aqui que eu dei. Eu vou mostrar primeiro pra vocês o voo lá pelo Google Voos, tá? Que é como a maioria das pessoas acaba buscando, né? Eu busco também, uso muito o Google Voos, não vou dizer que não. Só que ele é um norte, sabe, gente? Google Voos. Deixa eu pegar aqui a tela para vocês verem. Olha só, para quem ainda não conhece, esse aqui é o Google Voos, tá? É uma ferramenta da Google pra gente buscar passagens aéreas, uma ferramenta muito, muito, muito boa. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem baratear ainda mais o preço do Google Voos, tá? Vamos lá. Eu tinha pesquisado aqui um exemplo que era Rio Porto Alegre, tá? O exemplo que eu vou dar aqui, gente, ele é aplicável depois pra vocês fazerem o destino de vocês aí, tá? Olha só. Deixa eu ver. Rio de Janeiro, Porto Alegre, aqui em maio. Peraí. Deixa eu botar aqui só ida, tá? Pra facilitar e deixar mais rápida a nossa busca. Rio de Janeiro, Porto Alegre, temos aqui, ó, o Google Voos tem esse calendário aqui, que previamente a gente já consegue ter uma ideia, tá? Dos preços por período, tá? Então, claramente, eu já consigo ver aqui, ó, que eu tenho tarifas melhores aqui 2 e 3 de maio, tá? Então, quando a gente tem um pouquinho de flexibilidade de um dia para o outro, isso já pode dar uma baita diferença na hora da gente buscar uma passagem aérea, tá bem? Vou selecionar aqui o dia 3 de maio e pesquisar, tá? Então, achei um voo aqui. Rio de Janeiro, Porto Alegre, tá? Bora pra Gramado, curtir Gramado, levar a criançada. Então, vou voar do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Em maio aqui peguei uma tarifa bem baratinha, certo? Então, gente, a princípio eu vou olhar para essa tarifa aqui e vou falar, poxa, o preço tá legal, vou comprar, tá? Só que, será que a gente pode conseguir baratear isso daqui mesmo sem ter as milhas para emitir isso daqui, tá? E é isso que eu quero mostrar agora para vocês. Deixa eu ver aqui o site da Smiles. Vou botar aqui de novo na Smiles, então. Rio de Janeiro. Vou botar agora. Porto Alegre. Somente ida. No dia 3 de maio, tá? Bora buscar aqui. Agora eu tô no site da Smiles, tá, gente? Então eu estou procurando a mesma passagem aérea com milhas, porém, mesmo sem ter as milhas, tá? E o que que a gente faz neste caso aqui, ó? Então eu tenho aqui a passagem no dinheiro. Esse aqui é o aluguel de carro. A passagem no dinheiro, tá? E temos a passagem aqui em milhas. O que que acontece quando a gente não tem as milhas, tá, gente? O que que a gente pode fazer aqui? A gente tem a oportunidade de comprar milhas, tá? Comprar milhas. E a Smiles,
ela disponibiliza, tá, com certa frequência, a compra de milhas a um preço bem baixinho aí. Você consegue comprar com frequência a R$14 mais ou menos as milhas, tá? E aí o que você pode fazer? Ao invés de você comprar a passagem no dinheiro, você pode comprar as milhas para fazer a emissão, tá bem? Então essa é uma outra oportunidade. Você pode usar o Google Voos para fazer a sua busca, tá? Nas miles, e aí depois vocês podem pegar e fazer essa emissão de comprando as milhas, tá? A Pagou disponibilizou essa semana, tá? Eu coloquei lá no grupo de alertas, no grupo de avisos. Deixa eu pegar aqui e vou fazer as continhas para vocês. A Pagou, que é onde vocês conseguem comprar as milhas das miles, ela disponibilizou essa semana compra de milhas a R$14. Então, o que vocês podem fazer? Vai lá no Google Voos, pesquisa lá a sua tarifa de passagem aérea, depois pesquisa quanto é que ela está saindo para vocês em milhas. E aí, considerem comprar essas milhas e fazer a mesma emissão do mesmo voo, tá? E aí, vocês podem, enfim, economizar. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Essa passagem, tá? Essa passagem aqui sairia por R$280. Esse trecho aqui sairia por R$280 se vocês comprassem as milhas a R$14 e emitissem. Se vocês tivessem as 20 mil milhas para fazer a emissão, excelente, maravilhoso. Juntou milha orgânica, emitiu, vai pagar só a taxa de embarque, emitiu de graça praticamente, porque quando a gente junta milha orgânica, é milha dos gastos que a gente já tem, né, dos gastos do dia a dia. Então você gastaria 280 no trecho, tá? A economia seria de menos 371, R$91 aí no trecho. Então vamos ver, 91 vezes 2, R$182 na passagem. Às vezes falando assim, poxa, mas aí vai me dar muito trabalho, porque eu vou ter que comprar milha para emitir para economizar só R$182, sabe? Agora vamos multiplicar, aqui em casa somos 4, né? Então vezes 4, já me daria uma economia de R$728. Isso, gente, porque é um voozinho, tá? Daqui ali a Porto Alegre, tá? Uma passagem que eu olharia na internet assim, um preço R$370, nem acharia tão absurdo assim, tá bem? Mas ainda assim a gente tem como baratear, entendeu? Então só para mostrar para vocês que existem formas da gente baratear toda a passagem aérea. Se a gente souber comprar do jeitinho certo, tá? Dá pra gente economizar, entendeu? Então só numa besteirinha assim a gente economizou aqui, ó, 728 aqui no Rio, Porto Alegre, para fazer com a família numa viagem. Então já pega esse dinheiro, já usa na hospedagem, sabe? Então sempre que a gente consegue uma economia em uma viagem, a gente já pode usar em outra viagem, guardar e usar recursos para fazer outra coisa, tá? Então isso numa viagem, imagina isso numa viagem internacional. Foi o que eu falei no início da live. Às vezes, viagens que a gente considera inviáveis começam a ficar viáveis por conta dessas estratégias todas que eu falei aqui pra vocês, tá bem? Isso é conhecimento, tá, gente? Às vezes, a gente olhando aquele preço ali da passagem, 371, a gente olha e fala, poxa, nem tá caro, tá baratinho, vou comprar e tal. Então, por isso que muitas vezes a gente vê assim, promoção de passagem aérea para lugar tal. Aí você olha assim, parcela em 10 vezes, pô, tá barato, vou comprar, achando que fez assim o melhor negócio. Na verdade, tem outras ferramentas que você pode incorporar aí e economizar muito mais. E se você fizer isso em cada viagem, você vai sempre conseguir viajar mais, tá bem? Então, para a live de hoje, tá? Com as estratégias certas, é possível a gente baratear cada viagem que a gente faz. É possível a gente viabilizar viagens que a gente pensaria que eram impossíveis, tá? Falei aqui que eu tenho, ó, uma aluna das estratégias que eu falei com vocês, de tudo que eu falei aqui de tarifação, de classe de serviço, de aliança aérea, de parceria. Ó, eu tenho uma aluna que emitiu, falei no início, ela foi para os Estados Unidos, queria ir para Disney. Foi ela, família de 4 pessoas também. Ela emitiu um trecho só, tá? E economizou R$8.500 num trecho daqui para Disney. Como é que ela fez? Ela fez tabela fixa Latam. Então ela emitiu
tabela fixa Latam, voou de Delta, foi para Atlanta. Então ela saiu daqui, foi para Atlanta, incorporou uma nova cidade na viagem dela. Então ela passeou por Atlanta, pegou o carro e depois foi para Orlando, tá? Então é uma forma que ela teve de viabilizar a viagem dela. Economizou só nesse trechinho de viagem R$ 8.500, porque usou essa estratégia conhecendo as tarifações e as tabelas, tá? A segunda economizou também, foi em quase uns 10 mil, foi 9 mil e pouco, também uma família de 4 pessoas, também foram para Disney, porém fizeram uma estratégia completamente diferente, olha só. Essa usou milhas orgânicas que ela tinha na Smiles, as milhas dela já estavam na Smiles, ela queria fazer a viagem, e aí o que ela fez? Ela fez São Paulo, Miami, e depois acabou voltando de Orlando para o Rio, tá? Mas aí esse trecho aqui, São Paulo, ela mora no Rio aqui também, ela fez São Paulo, Miami. Então tava bem mais barato, ela tinha milhas o suficiente para não pagar aquela passagem, só pagou taxa de embarque, tá? Então, só uma alternância de quê? Portas de entrada e portas de saída. Ó, isso é outra estratégia. Se você alternar, tá, as suas portas de entrada e de saída, entrada, né, quando você chega num destino, às vezes ela queria ir para Orlando, chegou por Miami, tá? Ela queria sair do Rio, mas estava muito caro sair do Rio, saiu de São Paulo e pegou um voozinho daqui para o Rio, saiu bem mais barato, tá? Outra estratégia. Eu tenho uma outra também, aluna, anotei aqui a Fernanda, ela encontrou voos baratos de Latam pelo Google Voos. O Google Voos, para você buscar tarifa dinâmica da Latam, promoção da Latam, é maravilhoso. Porque aqueles precinhos ali do calendário que eu mostrei para vocês do Google Voos, normalmente, quando tem voo barato da Latam ali no Google Voos, tem barato em milhas Latam também. Então, essa minha aluna tinha as milhas da Latam para usar, e não sabia por onde começar a buscar, né? Quando que ela conseguiria passagem da Latam barata para fazer. O voo dela era Rio-Santiago, para o Chile. E ela conseguiu fazer essa emissão também de um trecho, apenas um trecho. A economia dela, 4 pessoas também, família, foi de R$3.000, tá? Então, gente, é muito possível. Mas, ó, tem mais um exemplo. Eu anotei 5 alunas aqui hoje, exemplos, minhas alunas exemplares. A Aline também é minha aluna, ela tem família, o caso dela são muitas viagens nacionais. Ela tem família aqui no Rio, tá? Ela é daqui do Rio, mas mora em Brasília. A trabalho, ela tem que viajar muito. Então, ela percebeu que a antecedência nesses casos é a estratégia que funciona bem. Então, a Aline hoje já tem voos emitidos, ó, bem pra frente. Ela tá programando com mais exatidão as vindas dela no Rio, as vindas da filha dela no Rio, porque é uma pessoa que tá nessa situação. Ela trabalha, né, num estado e tem a família no outro, então precisa estar toda hora viajando. Usou a estratégia da antecipação. Então tá vendo, ó, 5 pessoas diferentes, 5 estratégias diferentes de como é que vocês podem baratear as passagens de vocês. Não é difícil, gente, o conhecimento tá aí, tá? Vale a pena parar um tempinho, tá? Para vocês aprenderem sobre isso, porque nenhum sonho vai ficar impossível depois que vocês ganharem esse conhecimento, tá bem? Para a live de hoje era isso, tá bom? A jornada das viagens infinitas está acontecendo, tá? Se inscrevam lá na jornada, porque eu tô oferecendo dessa vez, nessa jornada aqui, gratuitamente, um grupo de avisos de milhas, tá? Milhas para você acumular milhas e para você emitir passagens aéreas de milhas, tá? Então, é muito importante que vocês tenham aí um ambiente para vocês ficarem sabendo do mercado. Como é que anda o mercado? Porque esse negócio para milhas, tem gente que acha que é difícil porque não consegue acompanhar. Porque é muita informação, muita coisa, tudo muda o tempo todo. Mas o que é bacana? Você ter um canal que te avise. E você só precisa olhar aquilo que serve para você, o que é principal, tá? Então eu tenho esse canal porque eu dou de bônus para os meus alunos, eu forneço para eles, eu fico avisando a eles o que está acontecendo, ó, para onde está tendo passagem aérea barata, a quanto, como é que você vai fazer essa emissão, quem é o programa de fidelidade, assim como eu aviso sempre as promoções de acúmulo de milhas. O que está acontecendo? Está tendo transferência? Qual é o parceiro hoje de loja? Tá a Renner, 10/1 na Renner, gente, eu falo lá para os meus alunos. Hoje é dia de comprar na Renner, bora comprar os presentinhos das crianças, roupa para as crianças, pra gente.
Então, ter um canal, estar nesse ambiente, vai fazer toda a diferença, porque na vida corrida a gente não tem tempo, tá? Então, nessa jornada, a grande novidade que eu implementei foi dar de graça, como degustação, o meu grupo de alertas, tá bem? Então, se inscrevam na jornada, o link está na bio aqui do Instagram, tá? Quando terminar a live, se inscreve, participa da jornada, que é um evento gratuito que eu faço. Vou dar 3 aulas que vão me ensinar muito mais do que eu ensinei hoje aqui. Nas aulas vocês vão ver com mais profundidade tudo que eu mostrei aqui. Eu mostrei algumas poucas estratégias, 5. Mencionei 5 estratégias diferentes e essas são poucas diante das possibilidades que vocês podem ter para baratear as passagens de vocês, tá bem? Então, por isso, estejam na jornada, participem da Jornada das Viagens Infinitas e participem lá do meu grupo, que tá nesse tempinho, olha só, o grupo de alertas tá num tempo super limitado, liberado para vocês, tá bem? Então, é só se inscrever na jornada. Vem para minha comunidade lá da jornada que eu vou te avisar como é que você entra no grupo dos alertas. Porque aí, nessas 2 semaninhas de jornada, eu vou ficar liberando para vocês os avisos, tá bem? Então, entendo a importância de estar nesse ambiente que te facilita a informação, tá bem? Aí vocês vão conseguir realizar qualquer sonho de viagem aí sem comprometer o orçamento, tá? Não perde essa chance. Vai lá, amanhã teremos live de novo, tá? Amanhã, mesmo bate-horário, 6h20. Hoje eu já estourei meu tempo aqui, tá bem? Até amanhã, muito obrigada aí a quem ficou até o final. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais que a gente vai falar sobre milhas aéreas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite pra vocês.